Nostradamus e os arquétipos ocultos. O profeta que falava com o inconsciente. Ele não era apenas um médico, nem só um astrólogo. Michel de Nostredame, ou Nostradamus, como o mundo o conhece, atravessou os séculos envolto em uma névoa de símbolos, profecias e enigmas. Suas quadras poéticas, espalhadas entre os versos das centúrias, são lidas até hoje com uma devoção quase ritualística, como se escondessem por trás da linguagem cifrada uma verdade oculta destinada apenas àqueles que sabem decifrar o que está além da superfície. Mas e se, por trás dessa névoa, houvesse mais do que simples previsões de catástrofes ou mudanças de poder? E se, veladamente, Nostradamus estivesse utilizando forças muito mais antigas e poderosas, forças que hoje conhecemos como arquétipos? Não estamos aqui para afirmar categoricamente que Nostradamus era um estudioso formal dos arquétipos, até porque o termo só seria cunhado séculos depois por Carl Gustav Jung. No entanto, ao analisarmos com atenção suas profecias, suas imagens, sua linguagem e até mesmo a forma como escolhia as palavras, começamos a perceber algo sutil, algo que parece querer conversar com algo que vai muito além da mente racional. Nostradamus, talvez sem nomear o que fazia, parecia compreender que certos símbolos atravessam o tempo não por acaso, mas porque ressoam em um ponto oculto da alma humana. É nesse ponto que mora o poder dos arquétipos, e é lá que, curiosamente, suas profecias parecem ecoar. Em seus escritos, ele falava de reis que caíam, dragões que se erguiam, torres que ruíam e luas que choravam sangue. Em cada imagem, há mais do que uma previsão. Há uma evocação. O rei não é apenas um governante. É o símbolo do poder, da autoridade, da estabilidade. E também do orgulho, da tirania, da queda inevitável. O dragão, que aparece em algumas interpretações de suas quadras, representa o caos primordial, o instinto descontrolado, mas também o guardião de algo sagrado. Essas figuras, presentes em mitos e religiões ao redor do mundo, são reconhecidas por todas as culturas porque fazem parte de um acervo simbólico ancestral. O mesmo que Jung viria a chamar de inconsciente coletivo. Nostradamus, talvez sem usar esse nome, parecia dialogar com esse mesmo território obscuro e profundo da psique. E se essa linguagem simbólica não fosse apenas uma forma de ocultar suas ideias do poder inquisitorial da época, mas também um código projetado para ativar sensações e percepções em níveis que escapam à lógica? Quando ele escreve sobre uma estrela ardente que rasga os céus enquanto a Terra treme, ele não está apenas descrevendo um possível cometa ou terremoto. Ele está evocando o medo primal, o arquétipo do cataclismo, da mudança inevitável, do fim de um ciclo. Algo que, ao ser lido, provoca uma inquietação silenciosa que o leitor mal entende, mas sente. E é assim que os arquétipos operam. Eles não explicam, eles despertam. Mais impressionante ainda é o conjunto de ilustrações encontradas em um manuscrito atribuído a ele, redescoberto em 1994 no Vaticano, o chamado Livro Perdido de Nostradamus. Nele, símbolos arcanos se repetem com frequência inquietante. O trono, a serpente, o anjo, o cavaleiro, a roda do destino. Imagens que pertencem tanto ao universo da alquimia quanto ao do tarô, mas que também são manifestações puras de arquétipos. É como se cada imagem fosse um espelho de um padrão universal, um fragmento de uma linguagem esquecida que fala diretamente à essência de quem observa. Estaria Nostradamus, de forma velada, utilizando essas imagens para acessar ou provocar movimentos internos nos que consultassem suas visões? Essa possibilidade, mesmo sem confirmação direta, pulsa com uma força quase hipnótica. O próprio papel que Nostradamus assumiu na história é, por si só, uma manifestação de um arquétipo milenar, o profeta. Aquele que vê o que os outros não veem, que enxerga para além da neblina do tempo. Carrega o peso do futuro nos ombros e é, muitas vezes, incompreendido, ou até mesmo perseguido. O profeta é solitário.
marginal, mas necessário. Ele aparece nas bordas da civilização sempre que uma mudança profunda se aproxima. Desde os oráculos da Grécia até os videntes bíblicos, esse arquétipo volta a se manifestar, e em Nostradamus, ele encontrou uma de suas faces mais enigmáticas. Não é à toa que seu nome atravessa os séculos com o mesmo impacto, porque ele não era apenas um homem. Ele encarnava um papel arquetípico que a humanidade reconhece, mesmo sem saber por quê. No final, talvez seja isso que torne as profecias de Nostradamus tão inquietantes até hoje. Elas não sobrevivem apenas porque acertaram eventos históricos. Elas sobrevivem porque ativam algo atemporal em quem lê. Algo que sussurra lá no fundo. Isso não é só sobre o mundo. É sobre você. E talvez seja aí que mora o verdadeiro segredo. Não nas datas, nem nas previsões específicas, mas na capacidade que ele tinha de se comunicar com aquilo que é eterno dentro de cada ser humano. Coincidência? Técnica? Ou um conhecimento velado muito mais antigo que ele soube acessar com maestria? Fica a dúvida. Mas uma coisa é certa. Nostradamus não falava apenas de reis e guerras. Ele falava em código. Um código que talvez hoje comecemos a decifrar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!